Sejam muito bem-vindos. Esse é o A ao Cubo. Eu sou o professor Anderson e hoje nós vamos trabalhar com razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para isso, o que você precisa saber? Identificar o que é um triângulo retângulo. Lembra o seguinte, o triângulo é o polígono com a menor quantidade de lados e é o polígono que foi mais estudado, digamos assim. Existem muitas teorias com o triângulo, tanto que é o polígono com o maior número de fórmulas para cálculo de área. O triângulo ele pode ser classificado de 6 maneiras diferentes. 3 pela medida dos lados e 3 pela medida dos ângulos. Pela medida dos lados, o triângulo pode ser equilátero, possui os 3 lados iguais, isósceles, possui 2 lados iguais, e escaleno possui os 3 lados diferentes. De acordo com a medida dos ângulos, então a gente tem acutângulo, que possui 3 ângulos agudos, obtusângulo, que possui um ângulo obtuso, e retângulo, que é o objetivo do nosso estudo, é o que possui um ângulo reto. Então, triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto. Certo? Se você tem dificuldade de lembrar o que é essa classificação, dá uma olhada nesse vídeo aí sobre polígonos, ângulos e polígonos, que é um outro vídeo que eu já passei e que eu acho que vai te ajudar a compreender essa parte, beleza? Então, apesar do nosso assunto aqui ser razão trigonométrica, uma razão métrica que existe dentro do triângulo, lembra que eu falei razão métrica, que existe dentro do triângulo retângulo e que ela é amplamente usada é o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, o que a gente tem? O Teorema de Pitágoras diz A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Da teoria, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas o que é cateto? O que é hipotenusa? Vamos ao triângulo para você observar. Então, primeiro, o triângulo ele tem vértices. Vértices são os encontros das semirretas que formam os lados do triângulo. Então, eu tenho o vértice A, vértice B e vértice C. Contrário ao vértice A, eu tenho o lado A. Contrário ao B, eu tenho o lado B. Contrário ao C, eu tenho o lado C. O ângulo reto, ele está aqui. Então, a gente diz o seguinte. Hipotenusa é o maior lado do triângulo. É o lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, a hipotenusa aqui é o A. Catetos. Os catetos são os outros 2 lados menores do triângulo. Nesse caso, B e C. Então, a gente tem o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza? Então, esse Teorema de Pitágoras não é uma razão trigonométrica, ele é uma razão métrica. Depois, se houver necessidade, a gente até faz um vídeo sobre as razões métricas do triângulo, que são várias. Mas o Pitágoras ele já te ajuda grandemente na resolução da maioria dos exercícios. Beleza? Então, para se fazer qualquer razão trigonométrica, eu preciso saber, eu preciso de uma orientação, de uma posição de um ângulo. Então, digamos que aqui eu tenha 2 ângulos. Vou chamar esse de alfa e esse de beta. Lembra o seguinte, cada uma das razões elas obedecem a uma fórmula. O que é essa fórmula? É uma forma como ela foi construída, entendeu? Então, depois, se for o caso, a gente faz até demonstrações dessas fórmulas, como que chegaram até esse ponto. Mas aqui, como é para ser um vídeo mais sucinto, mais rápido, vamos direto ao ponto. Dessas fórmulas, a gente tem 3. Das razões trigonométricas do triângulo retângulo, a gente só tem 3. Seno, eu vou usar só SEN de alfa aqui, por exemplo. Ela é cateto oposto sobre hipotenusa. Por exemplo, o cosseno.
cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último, a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Existe uma outra relação de tangente que diz se você dividir o seno pelo cosseno, você encontra a tangente também. Então a gente tem essas três relações, essas três razões fundamentais, razões trigonométricas do triângulo. Passa além disso? É só isso? Em teoria, no triângulo retângulo, a gente trabalha só com essas três. Mas dentro dessas três dá para se fazer muita coisa. Ah, Anderson, eu tenho dificuldade de gravar isso. Então pega só as iniciais. Por exemplo, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo, você tem só catoa, né? Seno, cosseno e tangente. As três razões trigonométricas do triângulo retângulo, beleza? Então vamos para esse exercício aqui que é bem simples e bem rápido e dá para você ver em ação as razões trigonométricas e a relação métrica do Pitágoras. Então observa, nesse caso aqui, se eu tiver que achar seno, cosseno e tangente, tanto do ângulo alfa quanto do ângulo beta, e eu não tenho esse valor aqui, que é a hipotenusa, o que está contrário ao ângulo reto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a hipotenusa. Para isso, usa o Teorema de Pitágoras. Então, você tem o B aqui que é 5, o C é 12, e aí a gente vai, 25 mais 144, então vamos ter raiz de 169, que é 13. Ok? Então eu sei que esse valor daqui, ele é 13, certo? Então, como que eu acho o seno, o cosseno e a tangente? Vamos calcular primeiro do alfa, seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Eu sei que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como que a gente faz isso? Quando eu digo oposto, é oposto ao ângulo. Então, por exemplo, se eu estou dizendo seno de alfa, é o cateto oposto ao alfa. Então, se o alfa está aqui, o oposto ao alfa é o 5. A hipotenusa, naquele caso ali, é 13, que é o valor que a gente acabou de encontrar. Então, aqui você tem o seno é 5 sobre 13. O cosseno é cateto adjacente. Adjacente é o que está do lado. Então, nesse caso, o cateto que está do lado do alfa é o 12. Então, vai ser 12 sobre 13. A tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Oposto ao alfa, adjacente ao alfa. Então, no caso, fica 5 sobre 13. Certo? Ah, mas e se fosse o beta? O beta, o processo é o mesmo. Se você tivesse que calcular, por exemplo, seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta, como que ficaria? Seno de beta, se o beta está aqui, cateto oposto ao beta é o 12, a hipotenusa é 13, então fica 12 sobre 13. Cosseno de beta, cateto adjacente ao beta é 5, a hipotenusa é 13, então fica 5 sobre 13. A tangente de beta, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, no caso, fica... aqui eu já tinha errado, era 12. No caso, vai ficar 12 sobre 5.
Beleza? Então, se você observa por aqui, você já vê, ó, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta e a tangente é só você inverter. Beleza? Então, sempre que você tiver dois ângulos dentro de um triângulo e for calcular seno, cosseno e tangente, você sabe que um é o inverso do outro, as razões são o inverso do outro. Beleza? E se por acaso a gente tiver o valor do ângulo, por exemplo, se ao invés de ser uma variável, ele estiver especificando o valor. Então, a gente sabe o seguinte, trabalhando dentro de triângulo, você tem um valor específico para seno, cosseno e tangente até 90 graus. Então, tem todos os valores, tanto que se você pegar essa matéria de nono ano, se você pegar um livro de nono ano, você vai ter a tábua de ângulos todinha com todos os valores. Mas tem alguns valores que a gente diz que são valores notáveis, são aqueles mais recorrentes, aqueles que você precisa decorar, digamos assim, né? Para isso, existe essa tabela. O que tem nessa tabela de especial? Repara que ela diz o seguinte, se você observar, seno e cosseno, a gente tem sempre os valores. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e depois calcula-se a raiz da parte superior. Embaixo a gente tem a tangente. Então, a tangente é só você dividir o seno pelo cosseno. Com isso, a gente tem a tabela seguinte. Seno de 30 é 1 sobre 2, de 45 é raiz de 2 sobre 2, de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, de 45 é raiz de 2 sobre 2 e de 60 é 1 sobre 2. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, de 45 é 1 e de 60 é raiz de 3. Então, essa tabelinha, existe até musiquinha para você gravar. Então, se você sabe, isso já deve até já ter gravado, ela é muito importante, então não se esqueça dela, beleza? Então, agora é hora da prática. Olha só, o exercício que a gente vai trabalhar aí é um exercício do MAC de São Paulo. Diz o seguinte, na figura, o perímetro do triângulo BCD é... Bora lá! Olha só, eu precisava saber o perímetro desse triângulo aqui. O que dá para você definir só olhando? Se o ângulo aqui é de 45, quer dizer que isso é um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. Então, se eu descobrir um, é só multiplicar por 2 para calcular o perímetro e somar com 2 que já está ali. Então, como que a gente faz? Olha só, se eu tenho esse triângulo, esse ângulo aqui de 45, eu vou chamar esse lado aqui de x. Aqui também é x, porque os dois valores são iguais. Eu sei que o meu perímetro ele vai ser calculado por x mais 2. Concorda? Perímetro, soma da medida dos lados. Então, a gente tem... eu tenho aqui a hipotenusa, porque é contrária ao ângulo reto, e eu tenho dois catetos. Não importa o que você quiser usar, você pode usar seno ou cosseno, fica à vontade. Se eu usar ali, ó, seno de 45, eu sei que é raiz de 2 sobre 2, por aquela tabela que a gente viu. Nesse caso, o seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho x sobre 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Nesse caso aqui, a gente pode cancelar o denominador e digo que o x é raiz de 2. Certo? Se o x é raiz de 2, então o meu perímetro vai ser raiz de 2 mais a raiz de 2 mais 2. 2 raiz de 2 mais 2. Posso colocar em evidência fator comum. Tenho 2 nas duas parcelas da soma. Então, eu coloco 2 aqui, abro parêntese
e faço, ó, se eu dividir 2 raiz de 2 por 2, vai dar raiz de 2. Se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Então, a resposta, 2 vezes raiz de 2 mais 1. Beleza? Tranquilinho. O próximo exercício do Enem diz o seguinte: para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo visual de 2 alfa. A figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Então tá aí, exercício do Enem, e diga-se de passagem, é um exercício recorrente. Recorrente como assim, Anos? Esse triângulo, ele já apareceu outras vezes no Enem. Pode aparecer de novo? Lógico, claro que pode. E nele você só tem que matar uma charada aí, bem rápido, bem fácil, bem simples. O que a gente tem? Aqui era o navegante, ele estava no barco. Ele veio daqui para aqui. Aqui era o ponto fixo, um ponto P, né? Que ele estava marcando como ponto fixo. Eu preciso saber a menor distância do ponto P. A menor distância vai ser uma linha reta. Então, quando ele estiver aqui, isso vai ser a minha menor distância, à medida que ele estiver andando. Então, como que a gente vai fazer isso? Repara num detalhe. O exercício me disse que esse ângulo vale 30, então esse aqui vale 60, certo? Outra informação de muito valia. Se isso aqui vale 30, olha o que acontece. Esse aqui valia 60, então quer dizer que esse aqui vale 120. Se ele vale 120 daqui 30, esse aqui também vale 30. Certo? E esse aqui media 60. Se esses dois são iguais, quer dizer que esse lado é igual a esse. Então a gente pode simplesmente, vou até redesenhar esse triângulo. Vou desenhar esse triângulo aqui para você observar uma coisa. Esse lado aqui também vai medir 2.000, esse ângulo é de 60 e o que eu quero saber é essa distância daqui. Então, aqueles outros valores que te deram, na verdade foi só para você achatar seu raciocínio e começar a trabalhar com ele. Sendo isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60 e a hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto. Então, cateto oposto e hipotenusa, eu uso seno. Então, seno de 60 graus vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando isso cruzado, então, a gente tem 2x é igual a 2.000 raiz de 3. O x, então, é 2.000 raiz de 3 dividido por 2, que vai dar 1.000 raiz de 3. Ok? Tranquilo e fácil de resolver. É Enem. Beleza? Então por aqui chegamos ao fim de mais uma aula. Espero encarecidamente que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se você já é inscrito, compartilhe com seu colega, aquele cara que está lá parado mesmo, só para ele não perder ritmo, porque o objetivo é ajudar. Como é de praxe, fica aqui a lista de exercício para que você possa praticar. No mais, valeu!